Olá, muito bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao BMC Pre-Market. Aqui você fica por dentro de todas as notícias que vão movimentar o Brasil e o mundo. Muita informação, muita análise para você ficar bem informado nesta terça-feira. Hoje é dia 6 de dezembro. Começando o dia aqui, eu já quero chamar para o nosso bate-papo, para a nossa conversa, Marco Prado, também Guga Almeida, já estão aqui comigo para repercutir os principais destaques do mercado financeiro nessa terça-feira. Muito bom dia, meus amigos, bom dia, Marco Prado. Fala, Felipe, bom dia o pessoal que está nos assistindo. Hoje eu estou no híbrido aqui em casa, o Felipão está tocando o barco aí, por motivos de garganta, vamos tocar o barco, bastante informação, como você diz, de mercado financeiro, PEC no radar, dados na Alemanha, enfim, muita coisa para a gente falar aqui hoje, Felipe. Isso aí, Guga, bom dia. Bom dia, Guga. Bom dia, pessoal, bom dia. Vamos lá, né? Ainda bem que o Marco hoje não conseguiu ir para a BMC, senão eu ia ter que pagar o almoço para ele, né? Ele ganhou o jogo ontem, deu uma diferença de três gols, né? Como ele estava achando que ia ter. Estou ajudando aqui o lado dele, mas infelizmente como ele não está na BMC, né, e hoje é a data limite para pagar a aposta, eu vou ter que ficar aí devendo aí um almoço para o Marco aí. E perdeu a chance de receber. E agradecer os meninos da seleção por mais um ponto facultativo na sexta-feira, hein? Meio-dia. Pois é, meio-dia, o jogo do meio-dia é aquele lá que você não trabalha de manhã esperando o jogo e não trabalha depois por causa do jogo, né? Ou seja, feriadão nessa semana. Mas e aí? A gente tem PEC da transição começando a tramitar no Senado nessa terça-feira. Ontem já fez preço, né? Ontem já essas incertezas acabaram trazendo movimentação para o mercado. Hoje deve ter de novo, gente? Eu entendi o seguinte, a indicação do Alexandre Silveira ontem para relatar a PEC, né? Ela não foi muito bem vista para o mercado, justamente porque até ontem eu disse aí na BMC essa questão desse fatiamento, né? Uma avaliação que o mercado pode ter muita concessão, né? Para os partidos. Então, realmente ontem o preço do dólar foi acima do futuro do 300, né? Do 30, do 5,30, fechando a 5,31, e a bolsa fazendo uma forte queda, inclusive na hora do jogo, né? Liquidez, tudo bem que estava reduzida, porém a gente estava vendo o mercado com uma tendência de queda. Agora, nessa manhã de terça-feira, o mercado de novo volta a olhar esse desdobramento, já que ela vai para o CCJ lá no Senado, e a questão o prazo parece que diminuiu realmente para 2 anos, mas o valor é que não conseguiram enxugar isso, realmente vai preocupar o mercado, vai ficar de olho em relação a isso, e de novo, né, uma palavra que eu gosto de usar bastante, é que o mercado aqui, ele acaba tendo vida própria, né? Ele fica completamente out das bolsas lá fora, que operam com viés negativo nessa manhã, com uma preocupação aí do momento de juros aí um pouco mais, né, por conta do payroll na sexta-feira. O mercado não tem memória curta, né? O mercado ele vai criando memória, né? E a memória que você tem criado agora em relação a todo esse movimento, não digo nem externo, ao interno, ele já realmente fadigou bastante o investidor. A gente teve um ano muito difícil, de pandemia, de guerra, e eleição. E eu acredito que a postura, talvez, se a gente tivesse já um quadro, pelo menos de ministério já formado, já aberto, na verdade, formado está, né, na cabeça do presidente eleito, mas a gente não tem ainda uma solução de fato, quem serão as pessoas que irão compor os ministérios. E aí, realmente, isso causa mais um mal-estar ainda. Mas antes disso, de ministério, antes mesmo da eleição, né, o mercado já estava de olho nesse problema fiscal. Então, é uma coisa assim que, teoricamente, é simples de resolver? Não, não é. A gente sabe que não é simples assim. Se eu estivesse lá, qualquer pessoa que estivesse lá também teria problema para resolver. A questão poderia facilitar um pouco mais para que o mercado tivesse um pouquinho de tranquilidade nessa reta final de ano, porque a gente está tendo Copa do Mundo, ontem praticamente o pregão se encerrou mais cedo, sexta-feira praticamente não terá mercado aqui no Brasil, né? A gente sabe como funciona, um dia na próxima semana, então, e esses dias que acabam, de certa forma, deixando de rodar naturalmente, atrapalha o conjunto da obra. Boa.
Caiu, acho que o Felipe. Não? Continua, Guga, continua. Não, eu tenho uma visão muito parecida com a tua, Marcos, mas assim, eu continuo achando que o mercado, ele nesse momento, com com uma redução de liquidez, né, e com um viés negativo, né, com um viés negativo sendo que, querendo ou não, a gente tem aquela percepção ainda de que pode estar barato. Né? Eu já mudo, né? O estar barato para o pode estar barato, né? Porque tudo é muito relativo. Tudo depende do que tu está comparando com o que tu está comparando, né? A base, o momento, o contexto. Ontem a gente falava sobre a questão da importância do contexto, né? Como um contexto importa e muito na hora de nós avaliarmos, né, essa questão de caro ou barato. E ontem, querendo ou não, mais uma vez o mercado ele se mostrou, perto aqui da abertura, né, tanto para índice quanto para dólar, extremamente técnico. Né? Eu acho que a gente conseguiu ali de novo entender... Só um minutinho para você completar. Eu queria chamar quem já está hoje a gente tem o Boixá, o Eduardo Boixá com a gente. Queria chamar ele para conversa já, aí você conclui o raciocínio e fica todo mundo junto. Ô Edu, bom dia, tudo bem? E aí, como é que estamos? Bom dia. Tá todo Fala, mundo Guga. Hoje, todo mundo em Beleza? casa. Todo mundo em casa, só alegria. Ô Edu, obrigado. Eu tô no aqui, pô, nada de casa, não. Não, hoje eu tô enfermo, cara, mas vamos lá. Eu vou... Seguinte, só para completar o raciocínio, o Guga estava falando aí, eu quis colocar você na conversa. Desculpa esse delay aí, Boixá. Conclua, Guga. Legal. Eu tô sentindo que o mercado está extremamente técnico, né? Os mesmos players que estão terminando um dia, negociando lá no final de um dia, são os mesmos que estão negociando na abertura do próximo dia. Então, de certa forma, né, as regiões, as zonas que a gente enxerga ali, que são zonas importantes para o preço, né, ter um tipo de inversão, né, ou redução da intensidade de compra ou de venda, eles estão respeitando muito bem. Né? O mercado ontem, se nós olharmos, né, o movimento que a gente estava esperando para a abertura, ele aconteceu, né, naquele movimento na intensidade de correção, ele foi lá, corrigiu, ali logo depois das 9h30, né, caminhando para as 10 horas da manhã, ele faz aquele repique, né, e aí depois ele entra, né, novamente, né, num tom mais pessimista. Né, eu sou um cara que gosta de operar as compras, mas para mim todas as compras elas são muito pontuais. Né, eu acho que ainda o horizonte que a gente está vendo, ele é um horizonte que não traz muito otimismo. Não traz muito otimismo porque ainda não se definiu, né, ainda quem serão os ministros, não traz otimismo porque a gente tem ainda todas essas incertezas em relação ao fiscal, né, não traz otimismo porque a gente continua olhando para os Estados Unidos, né, e a gente vê o pessoal ficar triste com geração de emprego, a gente fica triste com uma atividade acelerada. Cara, isso não assim, porque o Fed vai ter que aumentar juros. Beleza, mas a gente fica triste porque as coisas estão funcionando, né? As coisas estão ali, estão andando, né? Olhando para os Estados Unidos. Eu acho que o mundo hoje está num momento de narrativas muito fortes, né? Polarizações muito fortes, e aí, obviamente, isso faz com que a gente tenha aí um aumento expressivo da volatilidade, o que entrega, de fato, são resultados pontuais e não aquele pensamento de, puxa, agora a gente vai surfar uma grande onda de crescimento, de desenvolvimento e assim por diante. Então, tá difícil? Claro que tá difícil porque as pessoas querem surfar, né, um grande movimento, um grande momento de valorização. Então, para quem olha para esse ângulo, vai falar sempre que está difícil. Para quem olha para um ângulo mais de que, cara, as coisas são... É muito mais um mundo de giro, de oportunidades pontuais, enfim, né, o pessoal vai falar assim, puxa, cara, na verdade, nunca vi um mercado tão gostoso de se negociar como a gente está tendo nos dias de hoje. Bom, beleza. Quero dar bom dia aqui para o pessoal que está no chat. O Marcelo Golfe, bom dia, Marcelão. William Ramos, o Davi, meu parceirão, Davi Silvério de Siqueira, um dos maiores operadores que já existiram na história desse pregão Viva Voz, Edu. O cara era um monstro operando no pregão, operava uns contratos que nem os bancos operavam.
Um gênio do mercado, esse cara. Davi Scalper? Tenho a honra de participar. Davi Scalper. Era um monstro no pregão. Já operei muito contra ele. Já operei muito contra ele. Que não tinha quem não operasse contra ele. É um cara que ele mandava no mercado que operava. É um gênio, um amigo pessoal e que todo dia prestigia a gente aqui no chat. Edu, vamos falar o seguinte, cara. Edu, aqui trouxe uma pessoa no chat, o William Ramos, falando dos juros altos, 20%. A gente tem... Hoje começa a reunião do Copom. Você já é macaco velho de mercado também, sabe que hoje o mercado, teoricamente, tiraria a mão, né? Tiraria a mão. Mas a gente sabe que o mercado tem a questão da PEC. Então, começa a reunião hoje com a decisão do Copom amanhã. Você acha que existe o risco, Edu, de vir um aumento aí na Selic de 0,25? Ou vai manter em 13,75? Não, acho que é 13,75, né? Isso aí acho que está meio dado. A gente vai ter que prestar atenção no tom que o Banco Central vai emitir ali no comunicado depois, como é que vai vir a ata. Eu acho que as notícias pioraram muito aí nos últimos 48 horas, né? A questão da PEC. Antes era uma tentativa de desidratação, que aparentemente era fake, né? Era só a turma negociando cargos ali, né? O velho jogo político de Brasília. E agora vai vir um negócio, vai vir talvez o pior dos cenários novamente, e por 2 anos, a alegria que eles vão dar para o mercado é que, não é 4 anos só, é só por 2 anos, só que daqui a 2 anos eles inventam alguma desculpa e fazem de novo outra PEC, de novo, estourando o teto, ou seja, acho que é muito ruim a notícia, muito ruim a PEC, junto com muito ruim a equipe econômica que está sendo desenhada, enfim, acho que não tem dados... Não tem nada de bom no mercado, não. Eu sigo fora aqui do Brasil, não compro nada. O máximo que eu compro é título público e CDB de banco. Guga, eu também estou achando, eu achei um cenário muito negativo essa PEC aí. Eu acho que essa semana pode azedar mais a Bolsa. Vamos aproveitar e traçar o movimento do índice futuro aqui para ver como que a gente tem essa perspectiva aí hoje de abertura do mercado? Vamos, claro. Deixa eu abrir aqui com vocês. Tá? Ontem, o Jogo do Brasil, a gente foi caindo aqui, como a gente diz, né? Caindo de costa. O mercado fica tentando não cair, mas ele vai caindo devagarzinho, né? Então tenta se equilibrar, mas toda vez ia para um degrauzinho um pouquinho mais abaixo. Né? Então posso dizer que ele vai caindo de costa. Os 2 números que eu estou olhando, né, uma vez depois do último movimento que a gente teve ali, das 4,45 em diante, né, eu estou enxergando aqui 109.200, uma região que podemos ter aqui um repique para 109.500 novamente. Tá? Então seria aqui um movimento muito rápido, muito curto. Falando de abertura, né, gente, que nem ontem, né, falando aqui dessa primeira meia hora, 45 minutos de mercado que a gente possa ter aqui. Tá? Então, acho que aqui teria uma janela de possibilidade, e o melhor dos mundos seria dos 108.700 para os 109.200. Tá? Eu acho que aqui tu tem uma redução muito grande de risco, tomar uma posição aqui na região dos 108.700 para recuperar ali os 109.200. Tá? Então, teria um risco reduzido, né, se por acaso o mercado trouxesse uma chance para essa região. E assim, como a gente vem numa correção já há um bom período, né, a gente está aqui acumulando, quando a gente olha um pouco mais afastado, né, a gente está acumulando aqui já uma queda desde o dia 2, né, ao meio-dia até o final do dia de ontem, de 4.700 pontos. Então a gente vem acumulando. Então, o movimento de alta, tá, ele pode ser mais intenso, né, mais forte, né, sim. Tá? Acho que podemos ter aqui, se vier uma surpresa positiva no nosso mercado hoje, tá, acho que teria condições, né, acredito que teria condições de voltar ali para a região do índice futuro dos 110.900, quase 111 mil pontos. Tá? Teria condições de ter esse respiro se vier algo que traga esse otimismo. Tá? Então, a gente olha, né, que a tendência ela continua sendo uma tendência de correção, porém, se trouxer um otimismo, teria condições de voltar para a região dos 110.900, 111 mil pontos, mas, de novo, né, mais uma vez, para mim, todos os movimentos de alta, né, venho falando isso ao longo deste ano,
né, todo este ano, são voos de galinha, né, não conseguem se sustentar por todo o cenário que a gente está enxergando ali na frente. Né. Eu sei que quem tem posição, vem carregando posição, está mal posicionado, quer um otimismo maior. Né, e faz parte. Né, isso é uma questão de comportamento humano, isso é uma questão de vieses comportamentais. Né, já estudei muito isso ao longo da minha vida, a minha especialização é em economia comportamental, né? E aí as pessoas elas querem enxergar mais essa positividade, só que a gente tem que tomar um cuidado, né? A gente tem que conseguir enxergar, tentar fazer um exercício, né, de olhar cenários positivos e negativos para tentar compreender, né, quais são os nossos viés que estão de fato impactando na nossa capacidade perceptiva, para que a gente não tome más decisões. Né? Então, assim, enxergo possibilidades de movimento de alta? Enxergo. É interessante, se ele poderia aparecer 2% na tela? Sim, mas não mais do que isso. Né? Não mais do que esse movimento e depois voltar, né, num processo de correção, num processo de ajuste. Dá bom dia para o Silvio Roselém, que acabou de chegar no chat e disse: tinha 5 Kings ontem na seleção do jogo contra a Coreia. E tinha King demais, viu? Edu, eu quero te fazer uma pergunta. Ontem a gente teve a bolsa caindo bastante em alguns setores que me chamaram um pouco de atenção. O setor financeiro foi principalmente aí, que caiu em média 2,94. A gente teve a Petro ontem caindo também um pouquinho, natural que o papel realizasse um pouco, mas teve, por exemplo, a Vale, que sustentou praticamente no 0 a 0. O setor de construção civil também fez uma queda aí, em média de quase 6% ali. Você, em relação a esse movimento que a gente está passando da PEC, eu estou sentindo que o setor financeiro está sendo o primeiro a abandonar o barco. Você está olhando algum setor agora nesse momento para essa semana? Ou você acha que vai ser, por essa notícia ruim, que eu concordo com você, vai ser derrocada geral? A única posição que eu tenho mantido aí, que tomei até um sufoco semana passada, né, mas voltou para o meu preço agora, é vendido no S&P, cara. Eu acho realmente que o S&P tem tudo para dar uma barrocada, tem tudo para cair um pouco aí. Acho que lá fora, aqui é ruim, lá fora tem caminhando para ficar pior. É que o mês de dezembro é um mês estranho, né? O negócio do rally de final de ano é uma coisa presente, né? Que normalmente acontece ali. Nos últimos anos até nem tanto, mas é um negócio meio perigoso de você ficar contra, porque pelo simples fato de que as tesourarias e as assets são remuneradas ali, performance, pelo fechamento do semestre, né? Então é meio que um combinado que é bom para todo mundo, a bolsa, os mercados melhorarem no final do ano. Né? Mas hoje ainda é dia 6 de dezembro, ou seja, tem muito jogo ainda para chegar no final do ano. Na minha opinião, acho que o mercado lá fora está precificando errado as coisas também. Esse negócio do Powell de que vai ser 0,5% ou 0,75%, isso para mim é irrelevante, a magnitude, se é 0,5% ou 0,75%, mas o importante é a taxa final e por quanto tempo a taxa de juros vai ficar mais alta. Né? As pessoas, no primeiro momento, acharam que essa era uma notícia boa, puxaram a bolsa lá fora 3%, 4% na quarta-feira. Eu acho que isso é ruim, acho que o mercado você pega o mercado imobiliário nos Estados Unidos já está mostrando que está pesado, que está ruim, enfim... Você tem sinais, né, um pouco conflitantes, inflação que melhorou um pouco, porém os PMIs, né, os índices gerentes de compra continuam muito fortes, número de emprego nos Estados Unidos continua muito forte. Para mim, ele não para de ter inflação e não cai juro enquanto esse número de emprego nos Estados Unidos não segurar. Né, a gente não vai ver o mercado lá fora melhorando. E isso tem consequências claras no mercado local, aqui no Brasil também. Né? A gente não vai andar... Ainda mais com essa situação de PEC, a gente não vai andar sozinho. Eu acho que o cenário aqui é ruim e lá fora é ruim também. Eu gostaria de ser mais otimista aí no curto prazo, né? Mas não estou conseguindo. O fato é que eu acho que tem bastante risco no caminho. Acho que o balanço de risco, inclusive, está errado. As pessoas estão achando que vai ser melhor do que efetivamente vai ser. Né? Sobre o Brasil aqui, você comentou, Vale tem a dinâmica da China, né? Então, minério subiu nos últimos dias, né? Então, Vale subiu também junto, ou segurou, pelo menos não caiu. Bancos é um setor que meio que desgarrou, né? Subiu bastante, né? Subiu bastante, agora está devolvendo um pouco. Enfim, também é um setor que está
também devolvendo um pouco. A construção civil, para mim, é a mais impactada. Para mim, é muito claro que os juros vão... É daí para cima no Brasil, não parece, não tem como o juro cair, na minha opinião, no curto prazo. Aí. Isso aí vai impactar diretamente início de novas obras. Eu não consigo... Nesse momento, infelizmente, eu não consigo ver nada de bom para comprar na Bolsa. Eu prefiro ficar de fora esperando. Concordo em gênero, número e grau. A Bolsa lá fora realmente vai precificar e ainda está precificando alto, está pagando demais o prêmio lá na Bolsa lá fora, que inclusive lá fora as bolsas operam praticamente no 0 a 0, Dow Jones com uma alta de 0,16, S&P 0,01 e Nasdaq 0,13. As demais bolsas da Europa operam com uma leve queda aí, aguardando, eu acho que será que está aguardando ainda os juros da decisão da próxima semana, se bem que nós tivemos dados na Alemanha, encomendas da indústria, agora pela manhã ele veio positivo, tá? Deu uma acalmada na Alemanha, que seria aí o principal país do continente, lá do bloco europeu, que vinha com uns indicadores bem ruins e preocupantes. A Inglaterra, que pulou fora do barco antes mesmo do barco afundar, vinha também batendo perna aí, mas a gente sabe que lá fora a Europa também preocupa bastante. O Guga, vamos falar um pouquinho rapidinho, aproveitando o Edu tá aqui, que eu quero aproveitar o gancho do Edu para dar opinião no câmbio. O dólar para hoje, o que a gente tem? Dólar para hoje, vamos lá. Né? O que nós podemos imaginar aqui para o dólar para hoje? Deixa eu tirar aqui. Tiro porra de bomba. Meu zoom. Oi, tiro porra de bomba, claro. Ontem, se nós olharmos, né, primeiro para o dia de ontem, né, acho que assim, poxa, eu estava imaginando um range maior mesmo para o dólar, né? Não estava olhando aqui para um range pequeno. Acho que o movimento maior é ainda ir buscar aqui os 5,33,4, né, 33,4, né, 334, mas não passar da linha, né? Olhando para os movimentos mais curtos e tendo um pouco aqui tentando fazer o trabalho da mãe de Ná aqui do mercado, né, o pessoal às vezes fica meio cético com esse tipo de análise, mas, enfim, de novo, ainda irei explicar, né, esses meus 10 anos de imersão, o que eu solitário, né, o que eu fui tirando de conclusões, por que esses números aparecem por aqui. O que eu enxergo, né, poxa, acho que se o mercado esticar de dólar hoje for lá para 5,338, né, acho que dá para buscar uma operação para voltar para 5,326. Né, então a gente tem aqui mais ou menos 12 pontos aqui em dólar para poder pegar aqui desse movimento nessa abertura do mercado, de novo, até as 9h30 da manhã. Então, esse seria um movimento aqui que eu enxergo mais, né, olhando assim para um ângulo mais otimista, tá? E olhando para um ângulo mais pessimista, acredito que os movimentos eles tendem a ser maiores, tá? Acho que a gente tem um espaço aqui para ter um movimento, querendo ou não, um pouquinho maior, até porque a gente vem aqui numa escalada aqui de 100 pontos, tá? Nesses últimos 2 pregões, né? Sexta e ontem. Tá? Então, assim, tem espaço para ser um pouco maiores movimentos de baixa? Tem. Tá? Buscando aqui a projeção do movimento de baixa, acredito que ali nos 5,280, tá? Poderia voltar, tá? E a gente buscar aqui o movimento até os 5,296. Tá? Então, 12 pontos e 15 pontos. Né? Não consigo enxergar um movimento maior do que isso. Tá? Então, é uma abertura mais fechada mesmo, né, com os movimentos, de certa forma, menores, mais travados do mercado, o que obriga, né, que eu falava nos últimos 2 pregões, né, a gente pode ter condições aqui de ter uma mão menor, né, uma exposição menor de dinheiro. Aqui ele nos obriga a ter uma exposição um pouco maior, né, porque os movimentos são mais curtos, então para poder ter a mesma meta financeira sendo batida. Então, tem que ter bem mais concentração no dia de hoje, né, quem quiser operar esses movimentos, para que não seja impactado com seus vieses e não tenha dificuldade de zerar sua posição, caso as coisas deem certo ou não deem certo. Né? Tem que ser um pouco mais rápido hoje no operacional. Está abrindo aqui, bolsa com uma alta por enquanto 0,35 no leilão, dólar com uma queda de 0,23. Quero fazer a pergunta para o Edu, de uma menina do chat aqui, a Fabiana. A Fabi Almeida, Edu, ela faz uma pergunta que eu quero repassar para você. Ela fala o seguinte: gostaria de uma pequena recomendação, se possível. Vamos fazer o seguinte: uma consultoria, não vai nem recomendar
recomendação. Desde já ela agradece. Se você puder falar, ou nós pudermos falar, que ela permaneceria em ativos de FIIs, ou melhor se fazer essa operação o quanto antes. Ela deve estar comprada em fundo imobiliário. O que a gente pode pensar para ela, fundo já imobiliário. que você setor de construção? Fundo imobiliário é uma coisa que eu não tenho na minha carteira, né? Não é uma coisa que seja do meu dia a dia. Mas se o juro subir, né, pode subir, normalmente preços caem, né? Enfim, eu acho que o mercado está precificando corte de juros já para o final do ano que vem, 2024, já tem alguma coisa. Só 24, né? 24, 2024. Eu acho que isso aí tende a ser revertido aí. Vamos aguardar um pouco mais. Eu acho que ano que vem a gente não vai nem ter cheiro de corte de juros ano que vem, porque tudo que está acontecendo aí é muito inflacionário. Não sei, realmente eu estou de fora, não vou conseguir ajudar muito a Fabiana aí, mas realmente eu tô de fora aí do setor, não vou ter nada no setor. Só o fato de falar dessa percepção dos juros, que realmente não terá corte, já ajuda bastante. Eu vou para o break agora, que vai abrir a bolsa. Edu, muito obrigado pela participação, amanhã estamos juntos de novo, né? Combinado, amanhã estamos aí. Valeu, Guga. Até depois. Valeu, cara. Obrigado. Valeu, um abraço. Obrigado. Bom, vamos para o break aqui e na volta a gente vai voltar. Na volta a gente vai voltar, é pleonasmo, meu. Vamos para o break e na volta a gente tem muito mais informação de mercado aqui no canal da BMC para você com Arilton Teixeira. Fica aí 2 minutinhos e a gente já volta. BMC News, informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Aqui você pode negociar índices como o DAX, Nasdaq e S&P 500 e commodities como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney. Muito bem. Voltamos aqui. Estamos de volta com o delay aqui, ok, então o som ok, beleza? Tá me ouvindo, Google? Beleza. Estamos de volta aqui com o pré-market no canal da BMC e a gente vai falar aqui do mercado que está abrindo, Guga. Índice com alta de 0,37% e o dólar, a doleta, Guga, nesse exato momento, o dólar, deixa eu puxar aqui, ele sobe o dólar cai 0,36 e a bolsa sobe 0,31. Dando um bom dia para Elisa Murai. Bom dia, Elisa Murai. O pessoal aqui conectado no mercado, aproveitando as nossas informações e passando aí, lembrando você que hoje começa a reunião da decisão da taxa de juros para amanhã. E como funciona isso? O Banco Central, os membros do Banco Central Brasileiro, do BC, se reúnem hoje e até amanhã, e eles soltam no final do dia o comunicado da decisão da nova taxa básica de juros. Há uma grande expectativa do mercado, a grande chance do mercado, a grande maioria do mercado acredita que se mantenha em 13,75 a Selic. Uma pequena parte do mercado
pode acreditar que o Banco Central suba mais 0,25, deixando a Selic a 14% ao ano. Esse 0,25 faz sim uma diferença, principalmente nos investimentos de grande porte, né? Agora, a gente pode imaginar que depois da reunião do Copom, lida uma ata. Essa ata sim é importante, talvez até tão importante quanto a decisão dos juros, porque o Banco Central sinaliza quais serão os próximos passos que ele vai aplicar para 2023, possivelmente para 2024. A gente estava conversando aqui com o Eduardo Boixá e ele nos salientou que é justamente essa possibilidade de não termos um corte de juros aí aqui no Brasil em 2023, dado o quadro internacional, a alta de juros, né? Alta de juros aqui, alta de juros lá fora. A Europa que não tem se mexido muito, né, Guga, em relação a Lagarde, está levando mais no gogó, né? Christine Lagarde, para quem não sabe, é a presidente do Banco Central Europeu. Ela está levando mais no banho-maria do que propriamente sendo mais efetiva, né? Por isso que a Europa está ficando numa situação saia justa. Como é que você enxerga em relação a essa política de preço aqui, de juros? Brasil, Estados Unidos e Europa, Guga. O comportamento dos três está sendo bem diferente, né? O Brasil se antecipou a tudo e a todos, né? E se a gente voltar um pouco no tempo também, Marco, todas as narrativas criadas antes e no início da elevação de juros, todas elas erraram. O Brasil errou, a gente tinha expectativa que fosse parar lá na região dos 6,5%. Quando a gente chegou na região dos 6,5%, a Bolsa começou a corrigir com muito mais intensidade, com muito mais força. Expectativas também nos Estados Unidos, demorou mais tempo ainda para começar a subir juros, agora também está sofrendo, de certa forma, as consequências, né? Europa mais e mais atrasada ainda, né, com problemáticas também diferentes, né? As pressões inflacionárias, elas são, né, de certa forma, diferentes em cada um dos países, né? Só que também, assim, no final, né, o que a gente vive são consequências de decisões humanas. E os seres humanos, eles são, né, todos nós temos falhas, né? Todos nós erramos, né? Todos nós tomamos decisões baseadas em cima do contexto, em cima da informação que nós temos, né? Em cima daquilo que a gente acredita, em cima daquele risco que a gente está disposto a tolerar, né? E querendo ou não, as consequências elas vão depender das decisões dos seres humanos em um determinado momento. E as consequências vão agradar alguns, vão desagradar a outros, né? E a gente que negocia a Bolsa de Valores, a gente tem que ter a capacidade, né, de olhar qual é a consequência mais clara das decisões que estão se tomando no presente. Né? E dentro das decisões que estão se tomando no presente, a gente tomar um risco que seja mais coerente, tomar um ativo que faça mais sentido, né, para que a gente possa surfar uma curva de valorização daqueles ativos que vão se beneficiar, né, e se proteger daqueles ativos que não vão se beneficiar. Então a gente tem que ter essa capacidade, entender que também os instrumentos financeiros, eles não são perfeitos, eles são falhos também, né? Os instrumentos financeiros também são imperfeitos, tá? Para que a gente não caia também naquele conto como diz, né, o conto do vigário, de que, puxa, lá na frente tudo se resolve, né? Mas o que é o lá na frente? Querendo ou não, quando a gente olha para trás, o dia de hoje pode ser os 10 anos de alguém que começou a investir lá 10 anos atrás, né? E o impacto, as consequências, o resultado, né, eles dependem do contexto que a gente está vivendo agora. Então a gente precisa se adaptar, a gente precisa aprender a navegar nos mercados da melhor maneira possível, tá? E sair um pouco dessa história de ficar de cima do muro, não, lá na frente tudo vai se resolver. Cara, não necessariamente. Vejo agora o pessoal muito falando novamente do Bitcoin, né? Porque a galera está batendo muito em cima das criptomoedas. Já vi várias vezes o Bitcoin ser considerado como se estivesse morto e tudo mais. O problema é que as narrativas que se criou lá quando estava 60 mil dólares, lá, por exemplo, no Bitcoin, né? Fez com que muita gente assumisse um risco muito maior do que deveria assumir naquele momento. Então, tudo é relativo, tudo é uma questão de momento. Tá? E essa questão de juros, uma hora vai passar? Acredito que sim, mas pode demorar muito mais tempo do que o estômago dos investidores pode aguentar. Né? E isso vai gerar aí algumas consequências bem danosas no patrimônio, no capital de muita gente. O que você falou é verdade. A questão é
tudo vai se adequar? Sim, tudo vai se adequar, né? O mercado, ele equaliza. Ou seja, por falta de dinheiro ou por excesso de dinheiro, a gente teve na pandemia, por exemplo, por conta de um socorro aí dos bancos centrais do mundo, uma enxurrada de dinheiro sendo despejado na economia. Para você ter uma ideia, o dinheiro que foi injetado em 2008, na crise do subprime, ele foi de fato absorvido no mercado por volta de 2019, 2018, demora 10 anos para todo esse dinheiro que foi demandado lá para ser consumido, para ser absorvido pela economia. Então você imagina agora o dano que foi causado justamente pela produção, pela impressão de dinheiro que foi despejado no mundo, né? Foi despejado nos Estados Unidos, na Europa, Brasil, né? Então isso vai fazer com que isso, de uma certa forma, acaba tendo consequências, né? Então, como o próprio você mesmo disse, Guga, os investimentos, eles se equalizam. A questão é de a gente aproveitar e tentar buscar boas oportunidades, e eu sei que é muito difícil, né? Principalmente para quem não é do segmento, para quem não respira isso igual nós. A gente, por exemplo, eu o Guga, né? Para quem está nos assistindo e acompanha, a gente se especializou em 2, 3 ativos. Lógico que a gente fala de petróleo, e vamos falar como, daqui a pouco, dar um toque no petróleo, como o Anderson, que está no chat, pediu aqui. A gente tenta passar informações para vocês de comportamento, de como está o mercado. Mas não dá para você operar tudo. O Boixá, por exemplo, que estava com a gente, falou, olha, eu estou fora do fundo imobiliário. Para mim agora, a minha visão, estou achando o S&P caro. Então, fazer algumas apostas, alocar o dinheiro, esperando alguma possibilidade. Talvez esse seja o grande desafio do investidor. E saber que sim, o mercado é feito de oportunidades. Agora, o que não dá é para você dar all-in, ou você blindar todo o seu patrimônio, ou colocar o dinheiro, principalmente, dependendo de acordo com a sua necessidade. Se o cara, ele não pode, por risco, ser um dinheiro que ele precisa, ou vai precisar, ele não pode colocar, por exemplo, num Bitcoin, numa coisa mais volátil. Ele, teoricamente, tem que ser um pouco mais conservador e se preocupar com o resultado do dinheiro dele. Anderson está perguntando aqui, o Guga, ele está falando o seguinte, olha, ele queria que a gente falasse um pouco do petróleo, né? Com todas as notícias de ontem, ele imaginou que iria subir. Hoje o petróleo, que agora, nesse momento, aí, opera com uma queda de mais de 1%. Talvez ele tenha pensado com a questão do preço da diminuição da produção diária de barril de petróleo pela OPEP e também as novas sanções a $60 o barril de petróleo da Rússia. O Anderson imaginou que que o petróleo fosse despencar ou fosse cair, o que não aconteceu. Você consegue, Guga, pensar em alguma coisa em relação a petróleo? Eu estou associando o petróleo muito mais à questão da demanda do crescimento do PIB dos países, da produção mundial, da demanda mundial para o petróleo. Bom, eu tenho o gráfico do petróleo, mas não na nossa plataforma aqui da Neológica. Né? Eu estava até dando uma olhada aqui agora no que eu estou enxergando. Tá? Eu tenho 2 níveis que para mim faz sentido olhar o petróleo aí, que é na região dos $75 e depois nos $64. Tá? Querendo ou não, né, a gente está assim, se a gente volta lá para 2019, 2020, a gente falava muito de estagflação. Né? A gente falava de estagflação. O mundo não está crescendo, o mundo não consegue crescer, o mundo não consegue crescer. Acho que poucos voltam, né, fazem esse exercício de voltar no tempo. Né? Então, a gente vê esse movimento. Aí, 2020, vem a pandemia. E quando vem a pandemia, a gente vê essa churrada de dinheiro sendo colocada, aí depois passa a pandemia, a gente vê petróleo porrando, indo de novo para cima e tudo mais. Tá? Aí vem a questão da guerra da Rússia com a Ucrânia, que traz mais movimento para o petróleo. A gente vê o petróleo a 138. Né? E agora a gente está vendo aqui o petróleo a $80 o barril. Né? Então, dentro de todos esses movimentos, toda essa volatilidade, né, que a gente tem tido, o período que a gente mais passou tempo, né, com a cotação do petróleo, né, voltando um pouco mais no tempo aqui, é exatamente nessa casa dos $75, né, o barril. Então, eu acredito que a gente tende a ficar, né, a se normalizar mais dentro deste ambiente aí dos $75
o barril, né? Então, hoje está se tendo cada vez mais investimentos também na parte de petróleo. Falei isso no início do ano passado, né? Mostrei para compartilhei quando o petróleo estava lá nos $60, né? Eu comentava, puxa, para mim o petróleo vai a $100 o barril, né? Pelo menos a $100 o barril, né? E aí eu comecei a receber alguns directs também no Instagram, algumas pessoas que são do setor do petróleo, e muitos falaram, puxa, Guga, eu nunca vi tanto investimento no setor como a gente está vendo agora, está tendo uma transformação, né? Pessoas que estavam fora do Brasil, trabalhando e tal. Então, não sou um especialista no petróleo, mas tenho esse sentimento de que as coisas nesse setor todo, né, estão cada vez mais intensas, né? E depois, se está tendo investimento nesses últimos anos, né, de alguma maneira, né, também tu vai ter aí uma capacidade de ofertar maior, né? Eu acho que uma intervenção, o OPEP diz, vai ter uma redução na produção de barril. O OPEP pode dizer amanhã que vai ter um aumento na produção de barril, né? Os caras têm a caneta e fazem o que eles querem com essa caneta, né? Então, assim, tu não tem uma escassez de oferta, né? Tu não tem, né? Tu tem ali um controle de oferta, mas tu não tem ali um problema de escassez de oferta, né? A gente, quando olha para a questão da China, da Rússia com a Europa, né, tu não tem ali uma escassez de oferta, tu tem ali um controle da oferta, né? Então tu pode tirar esse controle, pode ajustar, isso é uma questão de tá na mão de uma pessoa, né? Não está ali num problema de mercado como um todo. Então tem que olhar, tentar fazer esses exercícios por esses ângulos para ter uma percepção, né, aonde as coisas podem de fato acontecer. Sim. E querendo ou não, também tem uma guerra, né, Marco? Você tem que entender o seguinte, cara, petróleo acima de $100 o barril, né, fica muito mais viável, né, se ter investimento em energias alternativas. Então, acho que também não se tem interesse em manter o petróleo, combustível alternativo, né? Não se tem interesse em deixar o petróleo muito alto, né? Porque também tu fica viável economicamente ter essa mudança, né, da matriz energética. Então, tem que olhar para todos esses ângulos, né? E aí, medindo como é que o mercado está se comportando, né, para que a gente possa tomar uma boa decisão. Bom dia, dá bom dia aqui pro Peter Santana, acabou de chegar. Bom dia, Peter, tudo bem? Para você que se sintonizou agora, a gente está falando da Bolsa que sobe 0,43, nosso índice, e o dólar cai 0,56. Eu quero chamar o convidado de hoje, Guga. Hoje nós temos um convidado e ele já está pronto. Eu quero chamar o Arilton. Arilton, bom dia, Arilton. Obrigado pela participação, cara. Bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui discutindo economia, coisa que eu adoro. Tudo bem? Como é que você está? Bom dia, o Arilton Teixeira aqui participando com a gente. Pergunta para você, e eu queria trazer de novo o nosso movimento interno. Arilton, eu queria que você falasse um pouco desse risco fiscal envolvendo a PEC, né? O quanto acarretaria? Qual que seria o ônus, se tiver falando que tem um bônus para nós? Olha, eu acho que está muito envolvido aí com a discussão anterior que vocês estavam tendo de juros, que é o seguinte, quando qualquer agente fica bastante endividado, o custo que ele tem para se financiar aumenta. Ou seja, você vai pegar um empréstimo, se você deve pouco, você paga pouco. Os juros é menor. À medida que sua dívida vai crescendo, o custo de você pegar empréstimos novos vai aumentando. É essa a discussão aí e a discussão dos juros que vocês estavam tendo antes, né? O governo já está bastante endividado, a dívida está em torno aí de 77% do PIB, e ele está pedindo aí uma permissão de gastar sem controle nos próximos 4 anos 2% adicionais do PIB, tá certo? Isso aí, algumas contas já foram feitas aí, isso leva a dívida para torno de 90% aí em 5, 6 anos. Aí volta a questão da discussão do juros que vocês estavam tendo. Ora, se o governo que já está endividado quer gastar mais ainda e vai precisar pegar mais juros, mais empréstimos, os juros tendem a subir. Tá? E aí foi a discussão que vocês estavam tendo antes aí. Tem possibilidade dos juros voltar a cair esse ano, né? Depende do que vai acontecer no Congresso. Tem que lembrar que hoje a Comissão de Constituição e Justiça do Senado está para votar a PEC, que foi apresentado pelo governo. Tem alguns senadores aí, como o Tasso Gereissati, o Alexandre Vieira, que apresentaram PECs alternativas. E eu acho que o futuro dos juros e a percepção aí de risco da economia brasileira vai estar muito vinculado, associado ao que os senadores começarem a fazer hoje e amanhã, como está previsto aí para ser votado. Tá? Juros
crescimento e estabilidade. Países que tentaram recentemente violar isso, mesmo na América Latina, foram punidos, o juro subiu, né? Até mesmo o Chile, que era um exemplo da América Latina aí, em termos de responsabilidade fiscal, com um presidente eleito de esquerda, tentou uma constituição muito similar à que nós aprovamos em 88, os chilenos obviamente rejeitaram, a Argentina está quebrada, a Venezuela. Então são países que já foram punidos por tentativas similares. Então eu acho que esse é um momento importante para a gente. Gastar, os governos sempre gostam de fazer, e cabe agora ao Congresso colocar pressão para que esse gasto não saia, né, de controle, levando ao endividamento, que o mercado vai com certeza nos punir se nós atingirmos esses níveis aí previstos pela PEC atual, pelo nível de gasto atual da PEC. Tá? É basicamente isso. Eu acho que tem um outro risco futuro ainda em relação a essa PEC, que é o seguinte: na hora que o Congresso impor restrições, o governo vai querer aumentar impostos. Tá? Nós já temos uma carga tributária altíssima, tá? Nós não crescemos, uma das razões para o nosso baixo crescimento é exatamente esse excesso de carga tributária, incompatível com o nível de produtividade da economia brasileira, e se o governo não conseguir essa permissão de gasto, e provavelmente, mesmo conseguindo, ele vai voltar com a intenção de aumentar a taxação. Tem 2 impostos em cima da mesa, 3, né, que eu acho perigosíssimos. Né? Um é a famosa CPMF, o segundo é a taxação de dividendos, e finalmente tem a PEC 45 e a 110 que estão aí, que todos os governadores estão apoiando. Bom, quando todos os governadores estão apoiando uma PEC que muda os tributos, só tem uma condição para que isso ocorra, é que a carga tributária vai ter que aumentar. Então eu acho que esse é um risco que eu chamo de risco tributário, né? Vai vir gastos, os gastos vão gerar endividamento aumenta o custo, e aí o governo vai vir dizer: eu preciso de mais impostos, a despeito do fato que nós já estamos aí dando para o governo 33%, 34% do que a gente produz aí, que é a carga tributária brasileira. Então eu acho que tem o risco de uma crise fiscal, do risco fiscal aumentar, e esse risco fiscal aumentando, possivelmente vai gerar a demanda final do governo, que é aumentar aí a carga tributária mais uma vez, né? Tem que lembrar que a carga tributária vem aumentando aí desde 92, 93, continuamente, com criação de jabuticabas que nós não encontramos em lugar nenhum no mundo. PIS, COFINS, CSL, tá? E agora vai vir, possivelmente aí, eles vão vir com essa história que praticamente a imprensa sempre gosta de fazer. É falar assim: o Brasil é o único país do mundo que não tributa dividendo. Bom, nós temos uma carga tributária elevada, né, para empresas, SAs. Nós temos aí uma carga muito tributária. E ainda temos PIS, COFINS, CSL. Se é para fazer comparações com o resto do mundo, eu pediria que a comparação fosse completa. Vamos analisar e perguntar: qual país do mundo tem CSL? Qual país do mundo tem PIS, COFINS? Eu estaria disposto, assim, vamos acabar com todos esses impostos e tentar aí tributar e aumentar um pouco a tributação de dividendo. Mas o que eles estão querendo é simplesmente fazer uma comparação capenga, né, completamente míope, e dizer o seguinte: nós não temos, então vamos botar também. Agora eles não falam, e o governo não fala, o que nós temos e que ninguém tem, que é uma carga tributária complexa e caótica aí, que sempre traz danos à atividade econômica. Guga? Não, eu concordo totalmente com o nosso convidado, e até essa questão de impostos, né? A gente viu aí esse ano a retirada dos impostos, né, em cima dos combustíveis, né, principalmente em cima da gasolina. E agora, na virada do ano, isso deixa de existir. Teremos um impacto muito grande, porque isso vai direto, né, na questão da percepção de inflação, e é engraçado como tem pessoas que criticam essa redução essa retirada do imposto em cima do combustível, porque eles só percebem o quanto deixou de arrecadar, né, mas esquecem o quanto arrecada, né, no consumo de outros produtos que as pessoas acabam consumindo. Então, queria que ele comentasse sobre esse tema, né, assim como também a visão que está tendo, né, sobre a possível taxação também do PIX.
né? Que também é outro tema que está se falando bastante, né? Que são para mim, são dois pontos que vão impactar demais aí no bolso do brasileiro. Olha, deixa eu só falar, a percepção de parte da mídia em relação a impostos é chocante. Por exemplo, nessa linha que você está falando, quando o governo reduziu o imposto, ele falava assim, ó, o Estado, o governo, a economia perde quando cai no caixa do Estado. Tá? Então, essa reação que teve a perda de receita, a redução de receita dos governos estaduais é interessante. Tá? E mostra aí um outro problema que a gente tem, que é os grupos de pressão aí demandando bastante recurso do Estado. A gente tem que lembrar aí, o Estado brasileiro é uma caixa produtora de desigualdade, então basicamente é o seguinte, um monte de gente pobre paga impostos, entra dentro da caixa e esse imposto sai concentrado em salários altíssimos aí para o funcionalismo público. O brasileiro paga, basicamente o brasileiro ele fez o seguinte, ele contratou um funcionário e paga ele mais do que ele faz. Então esse aí é um problema que nós temos sério com a economia brasileira, tá? Que o setor privado está exausto de pagar. E aí vamos lá. Vamos pegar aqui a PEC aí que nós começamos a discutir, né? A PEC da transição, que de transição tem muito pouco, né? Transição alguma coisa você espera que acabe. O governo está pedindo isso aí para 4 anos, pelo menos, né? Então a PEC da transição faz o quê? Fala, olha, tem aqui os pobres e nós temos que transferir renda para esse grupo para reduzir a pobreza. Olha, até aí parece uma ideia boa, mas começa os poréns, né? Nós vamos transferir até quando? Como que essa transferência vai fazer com que esse grupo que está recebendo esses recursos deixe de precisar desse recurso em breve? Nenhuma dessas preocupações está presente. O Brasil começou com Bolsa Escola, com a dona Ruth Cardoso, na gestão do Fernando Henrique Cardoso, lá atrás, 20 anos atrás. O objetivo era manter as crianças na escola, então tinha uma clara preocupação, você mantém seus filhos na escola, eles vão ser treinados, quando eles entrarem no mercado de trabalho, eles vão ter renda suficiente para não precisar do Estado. Essa preocupação que lá tinha no programa, que depois virou Bolsa Família e depois virou Auxílio Brasil, lá atrás ele tinha e depois não tem mais. Hoje nós vamos dar mais recursos para as pessoas e a pergunta que se faz é, tá bom, e quando que essas pessoas vão deixar de necessitar desses recursos? Ninguém se pergunta isso. Um programa social, como já foi dito e muitas vezes dito, ele não é mensurado o nível de eficiência, não é mensurado pelo número de famílias que continuam entrando. A gente devia olhar o número de famílias que estão saindo, porque isso significa que o programa está atingindo seu objetivo, mas não está. E essa percepção, esse objetivo, ele completamente desapareceu, virou algo simplesmente para gerar votos e fazer essa transferência continuamente, sem nenhum objetivo. Então voltamos aqui, o problema não é o gasto, é a forma de não ter prioridades. Então, se o governo quer fazer, por exemplo, por que o governo não apresenta a reforma administrativa que poderia poupar gastos de patamar similares ao que a Previdência está gerando, mas nada é feito. Então, nós temos aí um judiciário caríssimo, temos um legislativo caríssimo, e agora vamos fazer um programa social que não tem objetivo, não tem, previsão de início, meio e fim. Né? Nós estamos simplesmente adicionando nas costas do cidadão brasileiro mais gastos, sem qualquer prioridade, sem qualquer eficiência na mensuração desse programa. Ninguém fala mais o seguinte, a pergunta que a gente deveria fazer, quantas gerações já estão no Bolsa Família? Em outras palavras, quero dizer o seguinte, será que o pai das pessoas que estão ganhando hoje já estava no Bolsa Família? Daqui uns dias nós já estamos para 22 anos de programa. Onde que vai? Quando que nós vamos parar com esse programa? Esse programa só faz aumentar. Nós temos que ter objetivos claros, que é aumentar o programa para retirar pessoas das costas do Estado, para que essas pessoas possam viver do seu trabalho e da sua produtividade. Isso não é discutido, é isso aí que a gente fala. O programa poderia ser bom se tivesse objetivo, o programa poderia ser bom se o governo demonstrasse prioridades que até agora nada. A única coisa que o governo pediu até o momento é mais gastos. Isso não tem bom futuro, nós já vimos isso antes. É isso aí. Ô, Arilton, a gente está vivendo um momento de muita medida populista, acho que de todos os governos. A gente está
acompanhando aí que, de um modo geral, os fundos, né, na verdade, as campanhas eleitorais têm sido balizadas muito em medidas populistas que inflaciona totalmente o custo. Um caminho que você enxerga para poder manter ou pagar esses custos seriam algumas reformas que pudessem viabilizar esses programas? Olha, eu acho que a primeira coisa que tem que ficar claro é a prioridade. O governo tem que estabelecer prioridades que falta completamente. Então, se o programa é para dar 600 com mais 150, será que esse é um número razoável? Vamos fazer umas contas básicas aqui. Se você ganha 600, vamos imaginar que você tenha 3 filhos, você ganha 1.050 sem sair de casa. O salário mínimo é 1.200 nesse país, tá certo? Aí eu pergunto para você, esse programa está atingindo o objetivo? O objetivo é o quê? É acelerar, é aumentar a oferta de trabalho ou não? Ou contrair a oferta de trabalho? O que esse indivíduo que está ganhando 1.050 está fazendo dentro de casa? Ele está sendo treinado? Ele está melhorando sua produtividade? Nada. Não existe essa preocupação. Outra coisa que eu acho que é perigoso, a despeito dos salários altíssimos do setor público, é fácil ver as demandas que começam a surgir aqui e ali para aumentos salariais. O setor público, ele tem gasto com ativos é muito grande, o gasto com inativos é gigante. Qualquer aumento de salarial hoje para uma categoria que já está muito bem paga, ela vai se refletir no aumento aí do endividamento público, tá certo? Então, o que eu acho que o Estado tem que fazer são reformas, sim, respondendo sua pergunta, e eu acho que a reforma não é a PEC 45, não é a PEC 110, eu acho que é muito mais o seguinte, nós temos que colocar na cabeça, nós temos que nos livrar de impostos que são jabuticabas, que não existem em país nenhum no mundo, são caros e eles têm que ser eliminados. E não precisa de você fazer nada não, o que estava sendo feito, a receita aumenta, faz o seguinte, parte dela você devolve para o cidadão cortando alíquotas, até que esses impostos sejam eliminados. É tão simples quanto. E você impede, além disso, que o excesso de arrecadação gere demandas de grupos que têm muita pressão sobre o Congresso Nacional, em particular o funcionalismo público que vive ao lado do Congresso, fazendo pressão, fazendo greve, fazendo batucada lá dentro do Congresso, como nós já vimos várias vezes. Então eu acho que eles têm o legítimo, é legítimo, tem que lembrar disso, né? Qualquer grupo nesse país tem direito a se manifestar e pressionar o Congresso para obter benesses do Estado, tá? O que nós temos que entender é que, dado essa legitimidade, é legítimo, o que nós temos que impedir é que essa pressão se transforme no que está acontecendo. Aumentos de arrecadações, né? Que estão aí já, fazendo brotar na mentalidade aí desses grupos de pressão demandas por mais gastos. Não se impressione, o Bolsa Família é o primeiro, mas em breve vai ter, nós estamos aí funcionalistas querendo o aumento, eles vão dizer que é sempre assim, eles têm não sei quantos anos que eles não têm aumento, e isso aí impacta na folha direta. Tem os inativos, que devido à nossa genial ideia de 88, né, nós aposentamos indivíduos com salário integral vinculado à ativa. Essa daí é outra jabuticaba fantástica, fantástico. Né? Se o cara da ativa tiver aumento real, o inativo tem aumento real da aposentadoria. Olha, eu vou falar uma coisa, eu já vi ideias geniais, essa daí realmente é só o Chilo mesmo para querer copiar da gente aí nessa última constituinte deles aí que foi rejeitada, porque essa ideia aí, para ruim, ela tem que melhorar muito ainda, porque falta muito para melhorar. Bom, de qualquer forma, é o que nós temos hoje, tá? Nós temos isso aí, são demandas que vão brotar, nós não temos genuidade. As pessoas viram que o Lula estavam demandando esses gastos, e agora tem aí cartas de economistas criticando e pedindo que não fosse feita. Eu acho que agora é hora da gente pressionar o Congresso e orientá-los que esse excesso, esse aumento de gastos vai ter consequências fiscais, o risco fiscal vai aumentar, os juros vão aumentar, possivelmente nós vamos pode levar a fuga de capital do país, tá certo? Desvalorização do câmbio e inflação, nós já vivemos isso antes. Tem uma coisa que as pessoas não estão lembrando, o senhor Lula, quando começou a gastança dele no primeiro mandato dele,
ele estava iniciando um ciclo de commodity. Esse ciclo de commodity está acabando, tá certo? Exatamente pelas discussões que vocês estavam tendo antes. O mundo está reduzindo o crescimento. Então, os preços de commodity estão caindo. A arrecadação do governo vai cair. Então, aí vai um outro problema do cenário atual. O governo quer gastar mais no momento onde a receita dele está caindo. Então, o impacto sobre o déficit e o endividamento tende a ser maior. O Lula tem que entender, ele pegou um país em 2002 que tinha endividamento baixo, todo ajustado, depois de 8 anos, 10 anos de governos reformistas. Hoje, esse país tem endividamento alto devido ao Covid, teve gastos demais e pior, nós temos um país que está acabando, saindo do ciclo de commodity. O preço das commodities estão caindo e isso vai afetar a arrecadação do governo, seja via dividendos de Petrobras, seja via royalty, de todos os minerais que nós produzimos. Esse é uma preocupação adicional que as pessoas não estão colocando em discussão. Tá? O momento é de queda de arrecadação e aumento de juros. O que o governo tem que fazer é o dever de casa dele. Aprova a reforma administrativa, corte custos desnecessários do setor público, gere receita e aí comecemos a discutir com clareza o que nós queremos. Nesse caso, nós podemos ter gastos sem impacto fiscal e sem todos o efeito colateral que esse impacto fiscal pode ter puxando os juros. Tem que lembrar, os juros começam a ser puxado, como vimos aí em novembro, né, a partir do momento que se começa a discutir a PEC da transição, a curva de juros inteira subiu, isso impacta o setor privado todo, tá? Isso puxa o desenvolvimento, o crescimento econômico para baixo. É isso que nós temos que lembrar, não é o governo só, é a economia como um todo que nós estamos precisando aí continuar observando. Infelizmente isso não está sendo o momento, eu espero que o Senado e o Congresso como um todo consigam trazer essa discussão para critérios mais racionais, mais objetivos, e tem que lembrar, gente, não é dar 600 mais 150, qual o objetivo? Quando que esse cara vai sair? Dar dinheiro para as pessoas sem nenhum objetivo, sem treinamento, esse cara vai ficar aí até quando? Isso eu acho que são as críticas que devem ter ser feitas e que eu espero que o Congresso faça na discussão que está iniciando lá nesse momento. Muito bem, conversamos com Arilton Teixeira, economista-chefe da Apex Partner. Arilton, muito obrigado pela sua participação, viu? Um ótimo dia para você e um bom pregão aí. Tá, para vocês também. Um abraço a todos, até a próxima. Um grande abraço. Guga. Vamos deixar para amanhã, porque hoje o bicho já pegou aqui, bolsa continua subindo, mas o dólar que está fazendo uma correção. Bora agora para operar aqui, Guga? Vamos lá? Vamos encerrar por hoje? Encerrado. Muito bom. Então, beleza. Papo aqui com obrigado pela participação. Obrigado, viu, Guga? Pessoal, vou passar a bola para o Felipe Nascimento agora, que vai tocar o programa com a Paula Moraes, BMC News. Não saia daí, continua. Felipe, obrigado, viu? Até amanhã. Valeu.